Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é muito bom e o Senhor tem nos abençoado. A tua presença é maravilhosa e o teu nome é bendito. Amém. Obrigado porque temos reconhecido e conhecido que o Senhor é Deus e não há outro, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado por esta noite, por esse privilégio novo de ofertarmos as nossas vidas ao Senhor, estudando a tua palavra. Bendito seja o teu nome por essa grande oportunidade. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, bendigo o teu nome e peço ao Senhor graça sobre as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Aqueles que tiverem dízimo e oferta podem vir aqui e ofertar, sem música e sem nada. Não, se quiser, pode deixar ligar. Pode ofertar quem quiser. Ok. Deus abençoe e multiplique na sua vida lá. Aquilo que você é fiel a esse dinheiro vai ajudar a gente, pode ter certeza. Meus irmãos, nós teremos esse estudo. Dá uma olhadinha aí, como é que vai raliando na férias. O pessoal vai chegando nas férias, Natal, pensa assim, que Deus tira férias. Entendeu? Aí, não, estou de férias. Aí tira férias de tudo, né? De espiritualidade, de oração. Aí, não, descansar mais e tal. Vai relaxando, vai empurrando com a barriga. Aí pensa que está tudo bom, né? Depois aperta, não, vamos orar para falar. É estudo bíblico e tal. Mas até sei o que acontece aqui, em todo lugar. Espero que não aconteça com você. Porque eu não quero que aconteça comigo. Agora depende da atitude, né? Eu que faço, eu que vou. Ninguém vai orar por mim. Ninguém vai ler a Bíblia por mim, ninguém vai estudar por mim, ninguém vai estudar por mim. Tem que ser eu mesmo, né? Não é assim. Mas tudo bem? Faz um favor para mim, traz uma água gelada lá numa taça, assim, copo de alumínio e tal. Mas é o seguinte, mas amém, nós estamos aí, estamos gravando, e vamos sempre estudar a palavra de Deus com afinco. Eu estou animado com o estudo de hoje de novo. Hoje é integralidade. Integralidade. Nós estudamos semana passada sobre integridade. Você lembra, Luiz? Integridade? Hoje é integralidade. Na próxima lição, eu acho que é generosidade. E eu acho que a última é unidade. Se não me falha a memória aqui, eu dei uma passada nos estudos. Tá? E eu estudando sobre integralidade, eu sempre vou dormir e pergunto a Jesus assim, lá no meu espírito, né? Buscando Deus, conversando, Senhor, por onde eu vou começar? Por quê? Eu sei que o Senhor é íntegro e é integral. Eu vou explicar a diferença para vocês depois. Como é que eu vou achar um texto ali que o Senhor falou, que deu, para falar de integralidade? Rapaz, você sabia que o Senhor revela a você, quando você tem um coração sincero diante dele, sincero, sem evangelizite brasileiro? Ele te revela tudo. Ele te dá as coisas por milagre. Né? Aí eu já acordo, na quarta noite eu já estou pensando, estou vendo futebol e pensando. Né? Esse futebol eu vou pensando, eu levo meu computador no meu colo ali, enquanto eu vejo futebol, eu fico ali observando, me respondo bem, termino o boletim, já envio para outro dia, e vai ganhando tempo, sabe o que é? Né? Vai ganhando assim e tal, e aí Deus vai mostrando para a gente.
e Ele mostra para você. É só você ter sinceridade de coração. Eu não sou mais privilegiado que você. Você é tanto quanto eu sou, ou mais do que eu em muitas áreas. É só você ter sinceridade de coração. Ele te revela, te exalta e te coloca o Espírito Santo para você entender as coisas. Mas aí, quando entender, tem que obedecer. Senão, está fechado? Senão fica igual aquele moço que chegou aqui ontem, né, Marquinhos? Chegou um moço aqui, de manhã, sempre vem o pessoal tomar chá aqui, café, né? Vem o pessoal da oração, graças a Deus, uma média de 40 minutos. O pessoal na semana tá boa, tá? Pode ir de manhã. Fica com uns 40 pessoas orando aqui, ou mais. Quando tem aniversário, bolo da Ana, aí vem 60. Uma Ana vai fazer bolo, eu vou lá. Aniversário de Saulinho, pastor, aí vem mais gente. Aí é o seguinte, aí chegam os moços aqui, tipo, gente de rua, que dorme na rua e tal. Eles moram aqui do lado, na Garibaldi ali. Aí chega aqui, pede chá, tal, e quer, tem chá de quê? Canela, tem de canela. Isso existe, né? Quer de canela. Não, vamos achar de canela, vamos achar de canela. Né? Aí ele chega ali e tal. Aí chegou um deles, que são irmãos, né? Chegou assim, pastor, vem cá. Conhece o nome da gente, sabe que é? Pastor Alan, tudo bem? Foi o primeiro da gente, eu aqui e tal. Sabe o nome, sabe tudo, né? Chega assim, pastor Alan, pois não, pode falar. Eu queria a sua ajuda. Pois não, qual ajuda você quer? Eu queria internar. Sair dessa vida, eu estou cansado dessa vida. Então, vamos ajudar, né, Márcio? Tá bom. Então é o seguinte, você quer internar mesmo? Você é drogado, então senta naquele banquinho de barulho ali, toma o seu chazinho, que eu vou buscar alguém para te ajudar. Marquinhos, você que está de férias aí, joelho inchado, não fazendo nada, então dá para você vir aqui? Estou precisando de você. Pastor, 10 minutos eu estou aí. Marquinhos chega e tal. Pois não, pastor. O negócio é o seguinte: tem esse moço ali, ele quer internar. E nós vamos internar esse aqui. Dá para você conversar com ele? E a gente já bate no espírito, sabe como é que faz os trem, né? Vai lá, senta com o moço. Pois não, muitos anos, meu pai, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, ó, nós precisamos ajeitar aqui a clínica, as roupas e tal, um kit a igreja vai dar para você, de higiene pessoal, de roupa e tal. Como esse que chegou aqui agora, né, Gerson? Na hora da reunião de oração, a gente ajuda. Mas você quer internar? Amanhã de manhã você vem aqui, beleza? Aí o Marquinhos falou, você não pode vir noiado, não. Você não pode vir mamado, nem com droga, nem nada, não. Amanhã de manhã, beleza? Beleza. Você quer ajuda? É a mesma coisa com Jesus. Jesus não entra em conversa fiada da gente, não. Você quer a ajuda de Jesus? Então você tem que segurar no chifre do arado e não olhar para trás. Senão você vai ficar igual o prego no angu. Não tem firmeza nenhuma, não tem constância, fica aquela moleza. Aí você vai andar na fé do jeito que você é na vida. É assim que funciona, filho. Entendeu? É assim. Quanto mais você busca e mais profundo você vai, mais firme você está na aroeira. Mais o prego entra na madeira. Mas depende de atitude. Não vai cair do céu. Agora, se aparecer essa semana, olha, vamos dar um tempo para oração aqui. Você vai ter que vir aqui agora uma semana inteira de manhã. Você vem? Até a gente saber o que você quer. Porque nós não vamos desperdiçar dinheiro de Deus com você e nem coisa que você não quer. Fazer uma higiene na igreja, dar kit de higiene para você vender e comprar droga? Não. Você quer agora? Então você vem uma semana de manhã aqui e vem para a oração. Se você aparecer aqui, a gente vai te ajudar. É assim que funciona. Deus não tem dozinha não, velho. Deus tem amor.
E amor exige disciplina, exortação, vida constante e assim vai. Com Deus não tem moleza igual tem com a gente. Beleza? Então, só para título de introdução, para a gente falar de integralidade, porque está dentro. Aí Jesus dá um texto para a gente, dá as coisas. Você vai ver, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu. Glória, nem eu. Vamos lá então. Robert César. Ok. Jesus e o seu exemplo. Esse é o 13º exemplo, André. São 13 estudos já sobre a vida de Jesus. Vocês podem brincar aí, moçada, senão vocês não aprendem. Poxa, gente. 13 estudos que a igreja perdeu, que não volta atrás. Porque não vai ver eu falar de novo as mesmas coisas, pode entrar na página, mas não é a mesma coisa de sentir o cheiro do dia. Entendeu? Ao vivo e a cores, assim, com cheiro. Não é? Não é nem pela televisão. Depois você pode entrar na página e vai ver, mas não é a mesma coisa, não. Vamos lá. Integralidade. Vai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quem falou isso? Quem falou isso, irmão? Jesus. Falou para quem? Para quem? Fala alto. Para o Pai. Para o Pai. Quem falou? Eu. Parabéns. É isso mesmo. Não tem medo não. Sabendo a você manda para o Pai. Ele falou em que contexto? Hã? Tá o quê? Estava chegando a hora. Tá, mas em que contexto? Quase momento. Mas que contexto que era? Não, na cruz não. Não, foi antes de ir para a cruz, ó, que eu já estava. Mas em que contexto? Vocês lembram ou não? De João. De João, olha lá, João 17, está ali. Isso. Oração sacerdotal. Ele estava orando. Ele estava orando por quem? Por quem? E pelos discípulos. É oração sacerdotal. Ele estava orando por nós. Não peço somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Então ele está falando aqui. O que é consumar? É fazer tudo inteiro, direito, integralmente. Não é só integramente que é diferente. Você vai ver aqui. É integralmente. Você começa e você termina, sabe? Porque o pecado da procrastinação é uma das maiores desgraças na igreja hoje. A pessoa começa e não termina. Começa a pintar, deixa na metade. Começa a pôr o parafuso e fica bambo. Começa a pintar o cabelo e não pinta direito. Não, você pintou direito. Começa a fazer um negócio e não acaba. Começa a fazer aquilo tanto e deixa no meio do caminho, não acha direito. Isso não é ser integral. Jesus era integral. Eu te glorifiquei na terra, consumando. Abriu, fechou, sujou, limpou, e assim por diante. Faz o negócio até o final. E isso é no dia a dia, lá em casa. A gente conversa sobre isso lá. Enilce, eu, Elber, somos 3 agora. Em um ano a gente ficou só 3. A casa está ficando vazia. Por isso que lá em cima vai ser pequenininho. Não vai ser grande não. Vai ser minúsculo. Não minúsculo, vai ser bem menor. E tudo fit, tudo dando certinho no seu lugar. Não precisa mais coisas não. Aquela experiência do casal lá da Espanha. Vem cá contar, por favor. Enilce Alves Oliveira, minha esposa. Está animada hoje, você já está animada. Está animada. Conta aí. Conta a experiência. Não, é porque foi alguém que postou, lembrei, que postaram no Face. Uma história de um casal que morava em São Paulo, num apartamento grande. Os filhos moravam na Espanha e eles resolveram tirar, já eram aposentados, resolveram tirar um ano de descanso. E aí alugaram o apartamento e foram morar na Espanha num apartamento
bem pequenininho, e esse casal tinha, aqui no Brasil, tinha empregada para lavar, manobrista de carro, tudo, né? Pessoas fazendo para eles. E lá esse casal viu que na Europa as pessoas lavam as próprias roupas, cozinham a própria comida, mesmo sendo pessoas ricas. Que no Brasil o rico paga, né, para fazer as coisas. E lá eles, morando nesse lugar pequeno, eles viram que eles estavam gastando muito menos do que gastavam no Brasil. E começaram a simplificar a vida deles. E quando eles vieram de volta para o Brasil, eles viram o tanto que o brasileiro gasta com coisas supérfluas, sendo que eles mesmos podem fazer a limpeza da casa, lavar as próprias roupas. E aí foi essa comparação. Quando voltaram, resolveram ter um estilo mais simples de vida, fazer tudo. Então você pode fazer, posso fazer e tal, não precisa, né? Lá na Inglaterra também, você acha que tem faxineira de igreja fazer os pedidos? Não. Na Alemanha, não. O povo termina lá a celebração, é igual a gente termina a celebração, a gente ficaria por ali, limparia tudo para o próximo domingo. Só chegaria com ele, está tudo pronto já, para o outro domingo. Mas aqui no Brasil, essa cultura tem que ter gente para combinar, para fazer e tal. Sendo que a gente às vezes vai sair e vai fazer nada, vai ver televisão, vai fazer outras coisas e tal, e pode ajudar ali. Podia deixar a cozinha limpinha e tal, etc. Mas é uma cultura nossa, né? E a nossa cultura, você vai ver que é uma cultura que não consome. Mas não consome, mas consome. Entendeu? Então Jesus consumou, terminou, glorificou a Deus, terminando a obra, completando. Jesus não faz nada pela metade. Aprenda com o Senhor. Começa, termina. Fala, não precisa falar. Diz Provérbios, não precisa fazer voto não, porque se você fizer um voto, você cumpre. Não é necessário falar, então não fale. Se você falar, você cumpre. Tá bom? Vamos para frente. Então, integralidade é diferente de integridade. Integralidade é uma coisa, vem de integral, total, completo, visão integral do Evangelho. Visão completa do Evangelho. É o nosso alvo. Deus deu esse nome para nós, não é à toa. Nós não inventamos, cara. Então, assim, igreja dos anjos celestiais ao redor do trono. Nada disso não. Né? Visão integral do Evangelho. Depois de 10 anos a gente está entendendo. Não que a gente chegou lá, mas é o nosso rumo. É ser íntegro, mas integral. Integralidade de ser completo. E integridade, que a gente estudou semana passada, é de ser íntegro, ter caráter. É diferente. Mas uma coisa complementa a outra. Entendeu? Com certeza. Vamos lá. Integralidade é referente a obras, 100%. E integridade é caráter, 100%. Guarda isso aí. Integralidade é referente ao que você faz. E integridade é referente ao que você é. E você faz o que você é. E você é o que você faz. Não tem jeito de separar. E é uma luta constante. E eu expliquei semana passada como é que isso se forma dentro do nosso coração. Família, contexto, cultura. Brasil, todo mundo faz. Você vai ver o negócio de Brasil, eu coloquei aqui, que Jesus me deu. Entendeu? E quarta noite, eu buscando Deus, não quero, cadê e tal. Aí Deus vai dando no coração, fala isso, fala aquilo, eu vou escrever, e vou lembrando, e vou escrevendo, e Deus vai dando. Entendeu? Vamos para frente. Espírito Santo, né? Integralidade de novo. É acabar, fechar, completar, terminar. Você começou, você acaba, você termina, você abre, você fecha. Você tem que completar, fazer a coisa íntegra e integralmente falando. Você pode fazer, dizem que as mulheres dão conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né?
de acordo com as atividades e tal. Até legal mesmo, né? Outro dia já isso me mostrou no Facebook dela, uma mulher dando peito, nos dois peitos, para gêmeos e descascando batata no meio. Não sei se vocês viram isso aí, né? Dois peitos assim, né? Três coisas, hein? Hã? Umas duas. E três, né? Mas tá bom, legal, a mãe, né? Então, por exemplo, quando quinta-feira eu estou estudando, eu estou ouvindo o Caio, eu vou no YouTube, faço um punhado de trem assim, de manhã, mas tudo uma coisa certinha atrás da outra e cozinho. Ela chega quando tem escola, é a rotina assim normal, fala, não, tá aqui, eu vou lá, faço arroz, cozinho feijão, frito bife, não, vou lá, pô. Mas eu faço daqui, mas não vem toda. Não, é tudo está inventando já, vocês viram. Já está inventando. Um do lado do outro e da panela. É um do lado do outro, mas não é assim não. Arroz, apaga o arroz com feijão, não. Não é assim não. Passa tudo direitinho, só está ruim assim não. Agora presta atenção, a Bíblia ela nos ensina não ao jeitinho brasileiro e sim ao modo de Jesus. Presta atenção. O jeitinho do brasileiro é jeitinho do inferno. É do inferno. O inferno entrou nesse país aqui e pôs esse negócio no nosso coração e usou a Copa de 70, o Gerson, quando ele fazia propaganda de cigarro, não sei se era ministro, você lembra disso? Minuto, lembra? Não? Pois é. O Gerson, o canhotinha de ouro, que era o melhor meio esquerdo que eu já vi jogar. Gerson, né? E o Gerson, jogou no Botafogo e tal. O Gerson, ele era comentarista certa vez, muitos anos atrás, né? E É o ano passado. Hã? É o ano passado na Globo, na rádio. Na rádio, pois é, na televisão é que eu acompanhava ele. Aí é o jeitinho brasileiro. Aí o povo ri. Você já viu entrevista? Eu falei assim, que vai dar merda agora. É verdade. Eles vão entrevistar na rua, aqui de Uberlândia, de São Paulo, do Rio, e falam assim, vem cá, o que você achou do Congresso Nacional votar assim ontem, na calada da noite, as leis para o aumento dos salários dele? Pessoa assim, pois é, né, senhor? Esse povo, você não tem jeito, não. Aí vai para outra assim, vem cá, o que você acha da medida que o governo tomou, da Dilma e tal, etc., de adiar os custos da energia elétrica para 2014? Guardem isso que eu estou te falando aí, no ano que vem eu vou lembrar no final do ano, me ajuda a lembrar disso. São 5% a mais na energia elétrica que nós vamos pagar por conta dessa coisa de reservatórios aí, essa bagunça, porque eles não captam, aliás, as águas que vêm, não fazem reservatório direito, é uma bagunça. O que você acha? Pois é isso mesmo, né, senhor? Puxa vida, mas por quê? Porque se eu tiver energia na minha casa, você se exploda. Brasileiro é assim. Se você tiver seu banhozinho quente, o resto que se exploda. Você, essa manifestação, tudo passou aí, irmão. Acabou. E a polícia aqui não pode reprimir, você tem que deixar quebrar primeiro a loja do cara em Belo Horizonte, quebrar e deixar no zero, porque não tem seguro que paga aquilo, o cara acabou. Aí eu pergunto, Marquinhos, por que a polícia não intervém antes? Ele fala assim, porque as câmeras estão ali e eles vão processar a mim, policial, se eu reprimir antes de quebrar. Tem que deixar quebrar. Você sabia disso? Aqui, essa bosta do jeitinho brasileiro. Isso passa para dentro da igreja. E você acha que Deus concorda com isso? Vamos fazer assim, não, você não combinou? Por que você não teve? Por que você não telefonou? Outro dia eu combinei aqui com gente líder aqui.
Vão lá? Você vem, não veio, me falou, tá? Aí chegou aqui na outra semana. Eu não esqueço, não. Faço questão de lembrar essas coisas. Por que você não veio? Ah, não deu, porque... Por que você não ligou? Ah, não, sem crédito, não. Ah, dá licença, vamos parar com isso. Lá na sua casa você faz assim, Sr. João? Eu já fui na sua casa. A sua casa é organizadinha, limpinha, cozinha tudo cheirosinha, legal, na sua loja. Não faz por quê? Porque senão quebra. Por que para a igreja, para Jesus, a gente empurra com a barriga? Porque a gente é brasileiro, sem vergonha. Está no nosso DNA. Se a gente não leva uma chacoalhada assim e virar gente de Deus, você faz tudo pelos poucos. Tudo mal feito. E pode fazer bem feito. Simples e bem feito. Simples e limpo. Simples e ajeitado. Jesus faria assim, faria? Ele era super simples, humilde e pobre. E fazia assim, sempre. Jesus não tinha desculpa, é sempre. Eu quero aprender com ele. Vamos. Então vamos, né? Integralidade, integral. Qual é o modo, ou o modelo, o jeito de Jesus? Não é o jeitinho, é o modelo de Jesus. Vamos lá? Como é que ele faz? Ele realiza tudo com amor. Tudo que fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor, com amor, e não aos homens. Então, se eu não puder, ou se você não puder, eu sei que tem gente com mais dificuldade do que outros de falar não, e dentro da nossa cultura amaldiçoada também tem essa figura de não falar. Você fala não, o cara fica com raiva. Pode? Não. É por isso que eu gosto dos alemães também, porque Deus já colocou isso no meu coração de gostar deles. É na lata, não, sim, acabou, fechou, abriu, pronto. Por isso que a nação está daquele jeito lá. Depois da guerra, esse foi o pó. Depois da guerra, hoje é o país que está no top aqui de novo. É até perigoso. Alemão. É não e pronto. Sim, posso. Eu lembro, foi? O clima de recuperação, o que mais escuta é não. Na crise de recuperação. Senão não aprende. Não tem flexibilidade nessa hora. É assim. Então, mas é com amor. O Volker Miller, um dos amigos que eu tenho na Alemanha, vou encontrar agora, se Deus quiser, em julho, agora, junho, tudo bem? Ele é da minha idade, mas ele é mais alto, bem mais alto que eu, alemãozão, assim e tal. Trabalha na União Europeia, mas mora em Aachen. Vai para Bruxelas direto. 1h15 da Alemanha, Bruxelas, e Aachen, da cidade que eu morei. Lá na Motorway, Autobahn. E vai chegar rapidinho lá. 40 segundos está lá, no serviço dele. A gente chegou na Alemanha. Ele saía do seu serviço à tarde, 4 horas, 4h30, punha por cima da roupa um macacão daqueles de você vê em filme de americano, abotoado até aqui, punha luvas e tal, botas e tal, e ia reformar o apartamento que tivesse que a gente ia morar. E eu ajudando lá, de servente pedreiro. Sofrendo igual uma condenada. Eu não estou muito acostumado com esses trem, né? Mas eu estava ali, guardava cedinho. E eu ia para lá, 7 horas. Para ajudar a pintar, segurar papel de parede, segurar a escada, colar papel e tal, etc. Aí não se lembra, chegava um bagaço em casa à tarde, meu amigo? Um bagaço, ia dormir. No outro dia, 7 horas, o Volker estava lá. Depois que terminou tudo, ele chegou para nós e falou assim: vamos sair comigo um pouquinho. Tá bom. Tá. Aí ele entrou tipo assim numa loja, Leroy Merlin, falou assim: o que você precisa da sua casa? Aí eu assim, meio sem graça, sabe? Não, assim, nada não e tal. Você precisa de coisa na sua casa. Pode escolher. O que você quer? Aí, rapaz,
Eu estou te falando, o que você quer para sua casa? Eu vou te dar. Assim. Eu falei, não, tá bom, sim, senhor. Como foi? Aí fui escolhido, o telefone verdinho que a gente tinha, ó, até lá embaixo, ó. E durou na casa. Das Siemens, que eles falam aqui Siemens. Então, pode escolher isso, tá? Pode escolher algumas coisas, para não ficar muito sem graça, assim, escolher coisas simples, tal, normal, e tal, o belichinho das meninas, o guarda-roupinho delas, mandou entregar tudo lá. Se não pudesse dar, ele não me levaria, irmão. Não faria graça para mim, não. E pronto. Está entendendo, velho? Você que trabalha com alemães de software, você podia até contar testemunho aqui se eu te chamasse, não é? Como é que eles tratam com você? O Weber representa o software alemão, a firma dele. E ele é desse tamanhozinho, ele é pequenininho, não é? Quer mudar? E o Weber é pequenininho. Ou seja, firma pequenininha, desse tamanhozinho. E ele me contou outro dia que uma grandona aí e tal, deu uma sondada, assim, de leve e tal. Os alemães responderam: não, nós temos um contrato já de fidelidade com a Linz, que é desse tamanhozinho pegar a outra. Você acha que eles iam morder a grandona? O alemão não faz isso. Enquanto eu não terminar o contrato com o Éder, ele não passa para a grande. Terminou, nós vamos renovar com a maior agora. Muito obrigado, valeu, tchau para você. Brasileiro? Entra no meio que você vê. Aí cresce o olho, aí falta caráter, falta integridade, falta tudo. E a gente dá desculpa, o Senhor me abençoou. Porque mandou uma firma grande para me dar muito lucro agora. Aí você deixa o pequeno na pindaíba. O Senhor te abençoou? Não, meu Senhor, não. Só se for o capeta, uma mão. A gente abençoou, mas o juro depois é muito alto. O amor. Como é que Jesus fazia? Jesus prestava atenção. Ele manda a gente prestar atenção no que você está falando. Presta atenção. Presta atenção. Segura direito. Faz assim inteiro. Pega com a mão direita, não é com a mão mole, não. Senão não faz. E ainda ter autenticidade. Não ir além daquilo que você não pode ir. Você entendeu? Você não dá conta, irmão? Falando isso não é para mim, não. Você é autêntico. Manda a Daniel fazer um kibe cru para você ver. Estou sonhando agora com esse kibe cru aqui. Né? É maravilhoso. Porque ela gosta de comida libanesa, árabe, esses trem assim. Né? Mas se mandar alguém que não tem experiência, uma inglesa fazer, sei lá, alguém do Nordeste fazer, não vai saber fazer kibe cru. Vai fazer só saber tapioca. É assim. É ser autêntico, saber o que faz e não dá conta. Para que eu vou me meter naquilo que não é meu assunto? Hoje o cara falou um trem de manhã lá, eu falei: ô porreta, tá comigo, eu tô com você. Ele falou assim: presta atenção aqui. Eu nunca vou responder um negócio para você se não me perguntar. Não vou ficar enfiando na sua vida, não. Mas se você me perguntar, eu vou te responder. Mas até morrer, eu não vou responder se você não me perguntar. Mas a gente fica enfiando assim na vida dos outros, nas coisas dos outros, quer resolver o problema dos outros. Isso não é autêntico, não. Mas se alguém te perguntar, você responde. Se não perguntar, não enfia o nariz lá, não, deixa ele lá, fica tranquilo. Você quer? Às vezes você vê a pessoa indo pro buraco assim, você fica sabendo do terceiro, depois é só assim. Fazer o quê? Como é que vai poder ajudar se a pessoa não quer? Outro dia, alguém veio aqui aconselhar comigo sobre casamento. Não sou um supra-sumo disso, eu prefiro passar para outros que tem a bola mais cheia que a minha nessa área. Não é que o meu casamento seja ruim, não, é que eu prefiro não aconselhar casais.
Às vezes eu dou um conselho que serve para mim, do meu jeito, assim, o cara vai achar absurdo. Alguns sobre criação de filho, sobre casa, esses três assim, nossa. Aí eu mando para um mais brandinho, assim, mais light. Né? Para assim, ficar assim, mais alegre, com um aconselhamento de casais, né? Esse guia, muitas vezes eu dou um palpite assim, que não vai ser bom ser assim, nossa, é radical demais, mas eu sou assim. Ih, irmão, hein? Parabéns, irmão. Vai lá enxugar sua mão lá. Tinha gás nessa água aí? É a gás, é claro. Aí o seguinte, aí o cara, né, o homem, veio aconselhar comigo aqui. E tal, pois é, pastor Zaqueiro, me falou. Aí eu falei assim, olha, você deve fazer. E graças a Deus eu acho que eu não errei não, porque um outro irmão aconselhou eu também a fazer a mesma coisa. Eu acertei naquela lá, graças a Deus. Ó, você deve fazer assim, assim e assim. 1, 2, 3, 4. Para melhorar assim e tal, né? Sabe o que aconteceu? O moço naquela semana fez o contrário. Ele fez 4, 3, 2, 1. Aí eu disse assim, ó, não precisa nem vir falar comigo mais. Você não quer conselho. Você quer para mim na cabeça. E eu não dou conta disso. Não nasci para isso. Vomito em cima disso. Não gosto. Abomino essas coisas. Você saber o que tem que fazer e não obedecer, sabendo que tem que obedecer. Vai procurar conselho para casados para sempre, outras coisas que vai fazer curso de 6 meses para ver se você se converte. Entendeu? Conselho você não vai ter mais não. Não, eu estou falando assim, para eu não fui tão radical. Só falei, porque eu não veio conversar depois. Eu só dei o conselho e fiquei sabendo que ele fez ao contrário da coisa. Se ele vier conversar, eu vou falar do jeito que está me ouvindo aqui. Entendeu? Porque não veio, ele me perguntou. E eu não vou responder se ele perguntar. Ele já sabe que eu sei. Vamos lá. Para frente. Integralidade. Integralidade, Dona Nilson. O exemplo clássico de integralidade, minha querida Dona Nilson. Vamos lá. João 13, de 1 a 11. Pode soltar. Tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Ele fala assim, para eles assim: olha, eu tenho que lavar os pés de vocês. Não é assim que está aí? Olha aí, Vitor, está assim aí? Começa a ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltara para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Isso. Você percebeu o texto, cara? Como é que Jesus fez? Ficou só de cueca, com a cueca da época. Nem sei se usava cueca na época. Tinha um roupão por cima. Ele tirou a roupa de cima e cingiu-se. Vestiu-se com uma toalha. E começou a lavar os pés de cima. O começo do texto fala assim: e tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Eu vou fazer tudo o que precisa, integralmente falando. E aí o Pedrão, né? Pedrão falou assim: não quer não vai lavar não e tal. Eu falei: rapaz, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: então lava da cabeça aos pés. Aí Jesus falou: não precisa. É só os pés, rapaz. Só obedece do que precisa. Não precisa mais, não precisa menos, não precisa nada.
exagerado, nem faltar nada, é no que ele falar só. É só os pés que eu quero lavar, simbolicamente falando. Porque ele fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado, mas um de vós não está. Ele fala de Judas. Fala integralmente, faz tudo, começa e termina, abre e fecha, suja e limpa. O exemplo foi bom aqui da água, não foi? Então, é assim, até o fim, faz até o fim, guarda isso aqui. Não dá desculpa de brasileiro, não. Faz até o fim, persevera. Senão não vai. Vamos lá, para frente. Integralidade. A tristeza do Brasil nessa área. Você acha que eu sou muito radical com o Brasil? Você acha assim que eu falo além do que o Brasil é? Mas eu falo que você tem vontade de falar e você não tem coragem. Você fica afinando e fazendo meio de campo no nosso Brasil. O Brasil é o melhor clima do mundo. Vamos falar de coisa boa? Tem a melhor água do mundo. Tem a melhor comida do mundo. Mas, por outro lado, ele tem os piores políticos do mundo. Tem um dos piores comportamentos de povo do mundo. Tem o pior imposto do mundo. Mas mesmo assim, desde quando a gente era criança, a gente vive até hoje muito bem. Porque Deus deu a graça da gente até prosperar. Porque a gente trabalhou. Mas o Brasil, nesse ponto, é uma tristeza. Eu fico assim triste quando eu vejo velhinho de 65 anos empurrando o carrinho de picolé na rua. Porque talvez ele não teve um advogado para ajudar na aposentadoria. Porque com a aposentadoria, ele e a velhinha dele conseguiriam fazer supermercado. E o teu básico. Mas o governo fornece casinha para eles que eles possam pagar. E assim vai. Nós estamos chegando na tábua da beirada, você vai ver o resultado disso quando a Dilma ganhar as eleições. E ela vai ganhar, viu? Porque os outros candidatos são piores do que ela, são 70 vezes. O Aécio Neves é um trem. Pesquisa na internet sobre a vida do cara, sobre o caráter dele, o comportamento daquele homem. Você vai ver. Mas ele é bonitão, igual o Paulo era, né? Aí o povo falou: é bonitão, vou votar nele. Agora, a Dilma vai ganhar de novo e vai acabar de afundar o Brasil. Depois desse segundo mandato, depois da Copa e depois das Olimpíadas, nós nos encontraremos aqui nessa sala e você me conta. Então, trata de não enfiar no cartão de crédito, não enfiar em dívidas e não ficar devendo nada, senão você vai quebrar. Mas não adianta ficar se guardando igual avarento também não. Seja generoso, invista, viva com pouca coisa, simplifique a sua vida, trabalhe porque Deus vai te dar graça para continuar, mas não tenha expectativa de que o governo vai facilitar para você, que vai piorar depois das Olimpíadas. Ontem, por acaso, eu cheguei em casa depois do almoço, almocei fora, lá na Denise, com os velhinhos lá. Cheguei em casa e eles estavam lá. Estávamos lá, estava vendo o horário do jogo do hotel, e você estava lá no Sport TV. Aí apareceu lá o coronel não sei quem, que é o cara top das Olimpíadas. Ele é tipo do Saulo assim, né? Todo assim, animado e tal,
seu jeitão assim, Saulo, todo calmo e tal, e explicando. Aí eles, o primo não sabia, veio com o Saulinho para aqui para confirmar onde é isso. Deodoro. Ah, porque lá em Deodoro vai ser hipismo, vai ser tiro ao alvo, não sei o quê. Aí o povo foi lá em Deodoro, Roberto. Sabe a estrada do Capinóquio? Aquela estrada assim, daqui até a parede de terra, que o jipe vai assim, para chegar em Deodoro. Aí você chega em Deodoro, tem casa abandonada de fazenda, tem cavalo pastando, tem mangue, é uma bagunça, como o Rio de Janeiro é uma bagunça total. Você esteve lá agora, você viu. Aquela parte ali de Copacabana, é tudo bonito e sujo, né? E nojento. É bonito e sujo. Assim. Na fotografia, o que é? Lá onde eu estava era bonito. É claro, você estava fazendo curso de técnico. Pois é, área militar não faz o trem direito, não. Aí as coisas é na cadeia. Vai para um colégio ali, saindo de Copacabana atrás de você ver. Aí tá ali, Deodoro e tal. Eu falei, Nilson, não acredito que eu estou ouvindo, não. As Olimpíadas vão começar em 2016. Tem essa área aqui para fazer tiro, não sei o que, nem acesso tem ainda. Aí eu comecei a conversar com ela, falei assim, vamos começar pelo mais fácil? As acomodações dos jovens. Sabe quando vai sair licitação que o cara falou? Eu falo assim, não, possivelmente, não foi bem, olha aqui, possivelmente em janeiro, talvez final de fevereiro, nós teremos a aprovação da licitação. Licitação é o orçamento, é o negócio que sai a grana. Aí eles têm 2014 e 15 para deixar pronto. 2 anos de construção para fazer tudo isso, Éder. Rapaz, vão fazer nas coxas. Vocês se lembram do Pan-Americano? Vocês se lembram do Pan-Americano? Que o Engenhão seria o estádio do Botafogo? Você que é botafoguense? Né? O estádio do Botafogo, hoje, está interditado. O Engenhão, porque eles têm medo de cair. Foi feito nas coxas. As acomodações do Pan-Americano, os grandes halls lá, estão alugados para grandes bancos colocarem os seus imóveis, os seus móveis, as coisas lá. Você acha que está funcionando aqueles complexos do Pan-Americano para dar aula para menino? Onde a polícia ficou, que a Força Nacional ficou, que era para fazer os prédios, nós ficamos em barraca no meio de rato. Pan-Americano. O brasileiro tem memória curta. Não lembra das coisas e faz bem nas coxas. E faz direito. Cristãos do Brasil. Alegria do reino. O que eu posso fazer? Lá em casa não é assim, não. Na sua casa era, Saulo? Assim, tudo troncho? É tudo troncho lá? Tem umas coisinhas tronchas, né? Lá em casa também tem. Mas na medida que vocês vão andando, vocês vão consertando, vai deixando tudo acabar. Porque, é claro, tudo tem o seu tempo, tem o dinheiro que você tem que juntar, tem isso e aquilo, mas você vai deixar um banheiro da sua casa entupido, um deles, e a bosta saindo para fora pelo cheiro? Não é assim que acontece, Fran? No Brasil? Aqui, ficou em barraco junto com o rato. A Força Nacional, hein? Que é uma polícia especial do governo para combater essas coisas que precisam de gente boa na frente. Está entendendo, Paulinho? Você sabe como funciona, porque você é a diretora de firma ali e tal. Lá na Paulinha aqui, presta atenção. Tá bom, não sei o quê. Ladrão entrou lá.
da firma dela, levou tudo, de sábado para segunda. Chegou lá assim, vazio, levou computador, levou telefone, levou tudo que você pensar, laptop e não sei o que, carro da firma, porque levou tudo que você pensar, uma firma pequena assim, que tem 4 meses com computador, levou tudo, os relógios de ponto, tudo, porque eles vendem relógio de ponto. Levou tudo. Aí o dono agora cercou, pôs cerca e tal, gastou maior dinheirama, porque não fez antes, com menos da metade. Não, tal. Aquela burrice, aquela munhequice, aquela falta de organização. É isso aí. Entendeu? O que a gente faz? Eu quero trazer o reino de Deus na minha casa. É por isso que eu falo lá em casa. Vou conservar isso aqui. Não precisa pular no sofá, senta. Não bate os trens. Cuidado, abre a gaveta com calma. Para que isso? Pega com a mão forte para não cair. Então vai quebrando tudo. Agora você vê se está com 3 crianças. Porque pega aquela mão boa, aquela mão mole. Trabalho assim mesmo, aleluia. Ai Deus, obrigado, Jesus. Dá licença. Põe Jesus em outra. O sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, está no mal, em nome de Jesus. Dá licença. Jesus nem vai mandar anjo, nem vai mandar ninguém, a não ser nós mesmos, para ajudar o outro a aprender a limpar. Você aprende com sua mãe, comigo, com o outro, tá, etc. Você não sabe, você vai na internet, tem tudo lá hoje que você aprendeu. Né? Óculos amarrados no esparadrapo. Não, dá licença. Se você tiver um em casa assim, tiver com irmão, tivesse ali, traz para mim que eu te ajudo. Deixa o pastor te ver com o esparadrapo no mal de hora para ver. Se o pastor vai te dar uma bronca e vai te ajudar com o óculos direito. Eu vou te ajudar. Eu dou conta disso. Coisa simples, né? Vamos lá, Rafael. Bem teu reino. Integralidade. Para terminar, viu? Como praticar? No âmbito pessoal. Começa comigo. Eu vou fazer porque eu quero. Entendeu, Luiz? Se você quiser, você acorda cedo e vai orar comigo na praia e andar. Se você não quiser, você fica dormindo até 10 horas e vai torrar no sol o resto do dia. Quem faz o grupo último faz melhor. Porque eu estou escolhendo a melhor parte, que é orar. A marca está aí. Fica ciscando o resto do dia. A gente leva uma brincadeira assim, mas a questão é. Eu estou citando só um exemplo que são as prioridades da vida. Né? A gente briga assim, mas agora tem isso também. Né? Não pode orar todo dia de manhã porque vai para o Batista trabalhar e começa às 7. Então a gente entende tudo isso. Mas começa no âmbito pessoal, é decisão. Quando é para ganhar dinheiro, você acorda cedo. Se tiver assim um pedidão assim, você vai da meia-noite às 7. Né? Vamos ganhar dinheiro. Vamos vender. Vai para orar, meca de pitibiri, tem a prioridade. Então, só para dar exemplo, vamos pessoal. Quando não tem seu na sua moto, aquele negócio que você faz trilha, um carrinho, você não deixa sem engraxar. Você vai lá, limpa, engraxa, porque é seu. Né? A sua cozinha, você ficou além da sua casa, você não quer ver sua casa suja, é sua. Então tem que pega em você. Então você limpa, você faz. Sua panela sem arear. Né? Mas você vai cozinhar com um trem meloso lá de manteiga, não vai não. É pessoal, não é? Você faz, não faz?
No âmbito fraternal, aí já vai apertar. Quando é para o outro, servir o outro integralmente, você faz? Para ajudar o Marcelo a ter a melhor posição lá, que é bom para todos nós? Ou a gente programar um almoço para os irmãos, onde todos possam comer, pagar pouco e tal, e bem feito, e cozinhar e tal, você faz? Ou só para sua família no domingo e tá bom e o resto se exploda? E no Natal? Quem você está pensando em ajudar? Já que nós, eu e você, vamos comer pernil, peru, suco de toda qualidade, vinho, champanhe, cerveja, o que seja. Quem é que nós vamos ajudar? Eu vou dar pelo menos uma cesta boa, com um negócio de menininho lá dentro, com iogurte, chocolate e tal, escolher uma família que eu conheça e posso dar isso para eles? Será que eu posso? No âmbito fraternal, ajudar o outro. E no âmbito social, o que eu posso fazer pelo Brasil? Eu posso não jogar papel fora do carro. Dá uma raiva. Dá uma raiva. Dá vontade de enfiar o carro na traseira do outro quando eu vejo isso. Não sei como é que você reage. Eu já falei para Nilson, às vezes eu tenho vontade, mas é muita tentação. Eu tenho vontade de ter aqueles jipes antigos. Aqueles de ferro. Hã? Não, eu quero o Jeep mesmo. Aquele da Alemanha, Jeep, né? Aquele de ferro assim. E assim. E ficar na minha. Ficar na minha. Dá vontade. E quando tiver um negócio desse assim, só dá uma raladinha. Porque a pessoa joga lá. Um dia aconteceu comigo, eu estou encerrando com isso aqui, só esse exemplo a gente para a música. É o seguinte, passando em frente ao terminal, um carro na frente de mim, a porta de fora, meio da cidade. Aí o cara, pá, um sorvete inteiro no meio da rua. Falei, não é possível. Era o Corolla? Corolla, né? Aí fechou o sinal, esse cara levou um tiro. Mas se me dá um tiro por causa disso, eu não vou achar ruim, não. Estou falando sério. Porque eu quero ver o meu Brasil melhor. Aí eu cheguei assim e falei, meu senhor, eu ouvi que sua placa é de fora, o senhor tem costume de fazer isso na sua cidade? Ela estava do meu lado assim, eu acho que ela baixou para não tomar um tiro. Baixou assim, eu falei, o senhor tem costume? Porque aqui não tem esse costume não. Se o senhor fizer isso aí, o que vai virar essa cidade do nosso país aqui? Jogando coisa na rua desse jeito? Falando com vergonha. Graças a Deus. O que o senhor tem com isso? Não, tem muito a ver com isso, senhor. Então desce do carro. Eu não, pra que descer do carro? Vou descer do carro. Senão tá abrindo, vai. Vou descer do carro. Tá doido. Outro dia voltando do Manaim, domingo, aí eu estava de moto, aí ele tem que fazer um retorno para ir para minha casa. E nesse retorno, parei no sinal, o cara chegou do meu lado e jogou um papelzinho em cima. Eu olhei assim, olhei para ele, o cara ficou de boa. Aí eu peguei a moto, parei na frente dele, bem na frente, desci pus o tripé, desci da moto, fui lá, peguei o papel, era dentro de 2 pistas. Atravessei do outro lado da pista para jogar o papel no lixeiro. E voltei desse jeito aqui. E o sinal ele saiu. E ele buzinou desse jeito. Aí eu sentei na moto de novo e ele abriu a porta do carro e nisso formou uma fila muito grande, né, atrás. Aí ele foi abrir a porta do carro, o que estava atrás dele
pôs a cabeça de fora e falou assim: se você descer, eu desço e te arrebento. Voltou, fechou de novo. E aí fechou aquele futebol do Santos, quando o futebol do Santos estava lotado, né? Todo mundo, é isso mesmo! Seu babaca, não joga negócio com ele! Nossa! Você sabe que foi uma atitude dessa? Porque ele tomou essa atitude. A maioria das pessoas, o coletivo mental, quer acertar, mas ninguém tem coragem de confrontar. Se a gente começar a confrontar você faz isso. Então faça isso. Lá na sua loja, põe o lixo direito. Lá na sua empresa, põe direitinho, joga os negócios, limpa e tal. Começa a ensinar. Porque isso é o reino de Deus. Agora a gente, só um minutinho, a gente brinca assim e tal, a gente ri da desgraça. Você ri porque ela não quer acordar de manhã para orar. Parece que ela que é certa. Você está entendendo o nosso coletivo? Ri da desgraça. Fala. Lá no Rio agora, se jogar papel no meio da rua. Aonde? No Rio. Se a pessoa pegar, multa de R$160. Amém, começou bem, muito funcional. Para frente. Vamos lá. Vamos lá, música. Pum 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 pum. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. O pastor veio dizer-me como devia agir. Deixa eu provar que não sou um hipócrita. Então ele disse: não tenho tempo pra cumprir, é melhor fazê-lo você. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. O diácono disse: vem e ajuda-me. Se uma pessoa quiser receber de Deus, tenho algo que não posso terminar, é melhor fazê-lo você. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. Não fiz porque estive muito ocupado. Alguém deveria realizá-lo. Todos deveriam executá-lo, mas ninguém o fez. Manuel, o Vandinho está abandonando a gente, Manuel. Nesses momentos que nós mais precisamos, às vezes a gente não pode contar com ele. Foi sem querer querendo. Josimar, você que está vindo de fora, você acha que ele vai nos ajudar? Eu não sei. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. Se fizesse o bem que ninguém fez. Se fizesse o bem que ninguém fez. Uma coisa aí, vai lá, aquilo que a gente já vê sempre, né? E aí? Já vi, já ouvi, né? Já conheci da palavra de Deus, já decidi o que eu vou fazer? Eu já decidi. Vamos lá, fala, velho. Pastor, nós temos visto aí sobre integridade social, tal. Mas tem um exemplo na palavra de Deus, está em 2 Timóteo 4:7. Que fala combate, um bom combate e tal. Perder a carreira, vai dar fé. Ou seja, dentro da vida espiritual, ele, na consciência dele, já tinha executado o que precisava. Parecido um pouco com Jesus, que não chegou a tal ponto. Né? Se bem que ele foi também certificado, né?
E então, essa integridade eu cheguei até ter inveja. Nossa, sabia que está chegando a hora de morrer, eu fiz tudo que o Senhor esperava. O Paulo, né? É. Pois é. Vamos fazer aquilo que a gente puder o máximo, viu, irmãos? Na integridade e na interioridade. Semana que vem eu acho que é generosidade. Aí vai entrar grana, finanças. Aí você segura na cadeira também, porque eu não sei o que Jesus vai colocar no meu coração, só sei que vai ser Bíblia pura. E nessa área, aí que é confrontado Deus, porque aí a gente pega muito, né? E isso aí é de pobre a quem tem dinheiro. É como muito cansado. Vamos ficar de pé, vamos lá. Vem cá, Dona Nilson, vem orar aqui. Obrigado, Deus. Dona Elissa. Senhor, te agradecemos, Pai, pela noite, pelo estudo que nós tivemos, e o Senhor conhece o coração de cada um, o desejo, Deus, de cumprir o que estamos aprendendo aqui. Então, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e que possamos ser integrais, ó Deus, para com o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, vai com Deus. Todo mundo disse que ajudaria a fazer.